Tomando aqui um mel com limão para a garganta, que não está legal. E nesse último domingo eu tive a alegria e o privilégio de compartilhar um estudo a partir do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, o que faz parte de uma série de mensagens na nossa comunidade, iniciada pelo pastor Carlinhos Queiroz, cuja a vida se harmoniza tanto com este ensino. O Carlinhos digamos assim, uma personificação do estudo do Sermão do Monte. E nós conversamos em 3 momentos de como nós podemos superar as preocupações da vida e como nós podemos enfrentar a ansiedade e essas preocupações do nosso dia a dia à luz deste ensino tão precioso. E como eu me senti tão abençoado, eu espero que essa reflexão também abençoe muito a sua vida, meu irmão e minha irmã. E Jesus começa esse magnífico sermão nos falando sobre um tipo de pessoa feliz. Jesus não está definindo felicidade, mas um tipo de gente que é feliz, verdadeiramente alegre, acima e apesar das circunstâncias dessa vida. E logo ali no início, ele começa falando das bem-aventuranças. E aqui no capítulo 6, Jesus nos apresenta um ensino de como a gente pode superar as aflições da vida, as preocupações que geram ansiedade, que nos cercam, as preocupações dos nossos dias. E de acordo com um mapeamento feito, um mapeamento global, um estudo acerca de transtornos mentais, de preocupações, de ansiedade, realizado pela Organização Mundial de Saúde, o Brasil ficou com esse triste recorde de ter a população com maior prevalência de transtornos de ansiedade ao redor do mundo. Ou seja, o Brasil é um campeão mundial de ansiedade, uma triste notícia. E de acordo com a OMS, o Brasil enfrenta, pelos números aqui apresentados, uma epidemia de ansiedade. Então eu começo dizendo, meu irmão e minha irmã, que a vida é cercada de angústias e de tribulações. É parte da vida, as nossas angústias naturais. E nós podemos ter uma certeza. Essas angústias não vão vir de 2 em 2 dias ou semanalmente, elas vão vir todos os dias. Então, porque todo dia nós vamos ter algum tipo de dificuldade, pequena, que às vezes a gente nem sente tanto, média, ou tão grande que a gente às vezes nem sabe como iniciar, como tratar, como lidar. E Jesus, na noite do drama, na noite da traição, ele nos deixa esse lindo memorial da ceia do Senhor para nós celebrarmos o seu sacrifício, que ressignificou as nossas vidas, e também para nos ensinar que o ápice da glória de Deus é a cruz de Cristo, para que a gente possa aprender a partir da angústia da cruz, a enfrentarmos e a superarmos as angústias naturais de todos os nossos dias, nas nossas vidas, de um jeito digno, com o coração em paz, com a alma alegre e com o espírito sempre pleno de esperança. E eu diria que as angústias naturais, que são parte da vida, meu irmão e minha irmã, fortalecem o nosso caráter. As angústias nos ensinam a usufruirmos de tudo aquilo que já somos em Jesus, para que a gente possa seguir esperançando, e não somente esperando, cheios de esperança enquanto avançamos, enquanto caminhamos, enquanto enfrentamos as dificuldades e as agruras da vida. E só lembrando aqui que a angústia não significa prisão lá no passado, isso é melancolia. E a angústia também não significa insatisfação no presente, murmuração, porque isso é amargura, e nem tampouco medo do futuro, excesso de futuro que gera em nós ansiedade. E isso é ansiedade. As angústias são só as angústias mesmo, que vão produzindo em nós transformação de consciência, transformação de entendimento, para que nós possamos usufruir dessa esperança, dessa alegria e dessa paz em todos os momentos das nossas vidas, bons ou mais difíceis. E eu aprendi, meu irmão, na jornada da vida, que viver é a gente expressar toda a nossa vontade no instante presente, voltado para tudo aquilo que é essencial. É uma síntese.
O passado ele nos ajuda apenas para a gente construir rotas novas, metanoia, né? Darmos meia volta para voltarmos para o caminho, para voltarmos para a direção correta. E para quando muito, a gente cometer erros novos. O futuro deve representar para nós os objetivos a serem buscados, uma visão que pode nos impulsionar a esse processo de transformação e de maturidade. Porém, meu irmão e minha irmã, a vida mesmo, de verdade, acontece no instante presente. É no aqui e agora, no tempo em que a gente vive. A vida se desenrola no aqui e no agora. E o ensino é vivermos cada dia plenos de esperança, de alegria e de paz, alicerçados no ensino, nas promessas e na vida do próprio Jesus de Nazaré. Então, à luz desse texto, Mateus 6, a partir do versículo 25 até o 34, nós temos aqui um primeiro plano, vamos chamar assim, um diagnóstico, uma espécie de resultado do que a ansiedade e as preocupações podem causar nas nossas vidas. E no verso 25, ele diz assim: portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou que beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao de vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Pois é, aqui eu aprendo que a ansiedade impede a gente de desfrutar de tudo aquilo que nós já temos e que nós já somos em Cristo Jesus. Nós temos uma vida, nós temos pessoas que a gente ama, nós temos esse ensino precioso, nós temos Jesus, nós temos tudo. E a gente precisa desfrutar disso. E no verso 26, ele segue e diz assim: observem as aves dos céus, elas não semeiam, nem colhem, e nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? É, exatamente isso. A gente esquece do valor que a gente tem quando a gente deixa a ansiedade tomar conta, que Deus nos deu, digamos, esse ensino. Jesus nos traz esse ensino, porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança, e aqui no texto, Jesus mesmo nos diz que nós valemos muito mais do que as aves dos céus e os lírios do campo. E no verso 27, o estudo segue, e ele diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? O texto aqui está nos ensinando que essas preocupações e a ansiedade são completamente inúteis, porque por mais que a gente se preocupe, nós não podemos acrescentar nada à nossa vida. E as preocupações não servem para nada, só servem para poluir a nossa ambiência, a nossa mente, o nosso coração. Ele segue aqui no 30 e no 31 e diz: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois é. A ansiedade aqui, eu estou aprendendo com esse texto, que ela apaga, que ela esconde, que ela nos cega acerca das promessas de Deus e de Jesus. Aqui está nos ensinando esse texto e o próprio Jesus, que o nosso Pai nos dá a provisão, que Deus não perpetua problemas e que não há dificuldades maiores do que a nossa capacidade de suportarmos. É isso que o texto está nos ensinando. E eu vou finalizando aqui esses versículos, e no 32 diz: pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Pois é. Lembrando aqui da primeira carta de João, lá no capítulo 5, que nos ensina sobre a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Para por meio da fé, a nossa vitória que vence o mundo, nós internalizarmos na mente, no coração, essas lições, para que a gente possa viver esse processo de ensino e crescermos em maturidade e em genuinidade na jornada com Cristo. E em decorrência dessas percepções, dessa revelação e desse diagnóstico, vamos dizer assim,
nós podemos extrair algumas lições. A primeira, meu irmão, é confiar em Deus. É confiar em Deus. E confiar em Deus é mais do que palavras vazias, é uma dependência total e ativa nele. E isso não tem a ver com cruzar os braços. Depender não tem a ver com cruzar os braços, e ao contrário. Depender ativamente tem a ver com a esperança do verbo esperançar, que significa nós esperarmos enquanto nós agimos, enquanto nós caminhamos, enquanto nós vivemos esse ensino, enquanto nós damos, digamos assim, passos e o nosso melhor nessa vida. E aqui eu cito o Salmo 37, lá na metade ali do capítulo, versículo 5, que diz: entregue o seu caminho ao Senhor e confia nele, e ele vai agir, ele agirá. Para que a gente possa aprender, meu irmão e minha irmã, a confiar, e por confiar nos alegrarmos, e alegres entregar, para em função disso descansar. Dependência ativa por meio da fé, para que nós possamos descansar enquanto caminhamos. Uma segunda lição que eu extraio do texto é buscar a Deus em primeiro lugar. Porque aqui no 33 está dizendo: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E buscar o reinado e o governo de Jesus, o reino de Deus, é buscar a vontade do nosso Pai. E eu estou lembrando aqui de Lucas 4, quando o texto lá diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, para trazer as boas notícias aos pobres, para libertar presos e cativos, para restaurar vista aos cegos e para proclamar o tempo da graça, o reino de Deus que acaba de chegar na pessoa de Jesus. Jesus está dizendo isso para a gente. Então, buscar o reino de Deus, meu irmão e minha irmã, é vivermos como genuínos habitantes desse reino, que não é uma geografia, não é um espaço geográfico, mas é um estilo de governança por meio do amor, da graça e da justiça, a partir da vida, do ensino do Evangelho de Jesus. Então, nós agora estamos aí vivendo esse tempo do perdão, esse tempo da reconciliação e de salvação em Cristo Jesus por meio da nossa fé no seu sacrifício perfeito lá na cruz. E para que isso? Para a gente assumir, assim, da mesma forma como Jesus, o seu ministério. Porque o ministério de Jesus agora é nosso, para que a gente possa viver o reino do Cristo em amor e graça nas nossas relações. E tem um terceiro ensino que eu extraio desse texto, é buscar a justiça de Deus. E a justiça aqui tem a ver com equidade, que é antítese da iniquidade, que remete ao amor associado à própria justiça. Então, desejarmos o que é certo, íntegro e justo, isso é que deve preencher espaço no nosso coração, para que a gente possa viver por esse referencial, para que a gente possa aprender a sermos próximos uns dos outros em amor e em justiça. E para concluir, para suplantarmos a ansiedade que causa tantos danos à nossa vida, nós temos que aprender a confiar em Deus, porque Ele é vivo, Ele é real, Ele veio e Ele vive. Nós temos razões de sobra para isso. Também nós temos que buscar a Deus em primeiro lugar e decidir viver pelo propósito, que é sermos filhos que revelam o nosso Pai Celestial. Filhos que têm a cara do nosso Pai Celestial para a glória de Deus. E também buscar a justiça de Deus para que a gente possa exercer a fome e a sede de justiça. E não para fazer juízo, ficar apontando dedos para os outros. Todas essas coisas vos serão acrescentadas no tempo de Deus. É isso que a palavra está dizendo. Que coisas são essas? A provisão, né? É a própria provisão de Deus para as nossas vidas. E fechando aqui, fazendo uma ponte breve com Filipenses, lá no capítulo 4, a partir do versículo 6, Paulo diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Com nada mesmo, meu irmão. Coisa alguma é coisa alguma. Só para o que a gente precisa é orar e buscar a presença do Espírito Santo e sermos gratos permanentemente. Não andemos ansiosos, né, porque a ansiedade nos faz nos distanciarmos da paz que vem do Senhor, né, da paz de Deus, para que a gente possa desfrutar da paz com Deus e para que a gente possa compartilhar essa paz entre nós. E a paz do hebraico shalom é uma expressão que a gente não consegue traduzir ela
em uma única palavra em nenhuma língua do mundo. Porque ela é completa, ela significa nós estarmos plenos, completos. Ela significa prosperidade interior, completo bem-estar, a nossa interioridade pacificada, para vivermos essa paz interior, mas também para nós sermos agentes promotores de uma cultura de paz em todos os espaços e ambientes dessa vida. E Paulo ensina que tudo que for verdadeiro, nobre, íntegro, puro, amável, de bom testemunho, excelente e digno, sejam essas virtudes, essas coisas que ocupem o nosso pensamento e a nossa própria vida, para vivermos muito além de apenas conhecermos. Viver na prática aquilo que a gente aprende do nosso Deus. Porque a graça extraordinária de Jesus, ela nos salva, porque ela, a graça, nos ensina a vivermos, aprendendo e vivendo o que nós recebemos de Cristo Jesus, vivendo tudo aquilo que a gente aprende de Deus. E eu finalizo com esta oração de Paulo, que está lá no livro de Romanos, capítulo 15, que diz que o Deus, a fonte de toda esperança, os encha inteiramente de toda alegria, de toda paz, em vista da fé que nós depositamos nele, de modo que todos nós possamos transbordar de esperança, por meio do Espírito Santo que o próprio Jesus nos prometeu e nos enviou. O próprio Jesus nos deu. E aqui, quando ele fala de esperança, essa oração fala da esperança inequívoca, que a gente vê lá em Romanos 5. Quando fala de alegria, fala da alegria completa que a gente aprende na carta aos Filipenses. E quando fala da paz de Deus, João 14, eu entendo, meu irmão e minha irmã, que nós podemos atravessar, por exemplo, uma ponte entre a tribulação e a esperança, e essa ponte tem dois pilares, que é o pilar da experiência e o pilar da perseverança, para a gente entender que a tribulação, que produz experiência, que produz um caráter aprovado, que produz a perseverança, essas percepções nos levam a vivermos a esperança, por conta do Espírito Santo que o próprio Jesus nos prometeu e deu, e que habita em nós, para nós aprendermos a viver essa alegria plena e completa, para vivermos essa alegria do contentamento e não a alegria da mera satisfação, a alegria perene que não depende de circunstâncias da vida, mas que depende da vida de Jesus permeando as nossas vidas e nos alimentando da seiva da vida, para que nós possamos ser alegres sempre, nos momentos bons e nos momentos difíceis também. E a paz de Deus, o nosso ser pacificado, para vivermos esta paz, para distribuirmos esta paz como pacificadores. A libertação da ansiedade, meus irmãos, é isso. É isso que esse texto está nos ensinando, para que nós não andemos ansiosos por nada, por coisa alguma, para que nós não nos preocupemos com o que há de comer, de beber ou de vestir. Basta nós olharmos para as aves dos céus, para os lírios do campo, percebermos como o nosso Pai cuida e entendermos que nós, a obra-prima da criação de Deus, criados à sua imagem e à sua semelhança, Ele não vai cuidar de nós muito melhor do que Ele cuida das aves dos céus e dos lírios do campo, e que essas percepções possam encher o meu coração e o seu coração da mais plena esperança, da completa e total alegria e da paz que excede todo entendimento, para uma vida alegre e contente, independente ou apesar das circunstâncias. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que você possa ter uma semana abençoada, e um beijo, um abraço com a alma, e até um próximo.